e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossas orações. Vamos dar prosseguimento aos nossos vídeos, onde estamos estudando a questão dos médiuns e a mediunidade. No vídeo anterior, nós ali demonstramos um exercício prático de concentração mental, de relaxamento físico, de visualização mental. E hoje vamos falar mais especificamente do transe mediúnico. Vamos falar aí das particularidades do transe mediúnico. Resumidamente, o transe mediúnico é um estado incomum, especial, diferente de nível de consciência e permite ao médium a sintonia e a afinidade com os espíritos desencarnados, né? Porque nós somos espíritos também. Então, o transe mediúnico é esse estado, nós chamamos de estado de nível de consciência incomum, diferente, especial. Por quê, né? Vamos aí conversar um pouquinho como é que o médium entra dentro desse nível de consciência. Então, quando o médium ele se coloca receptivo, ou seja, quando ele faz o seu recolhimento íntimo através da oração, né, da concentração mental, da meditação nas ondas da tranquilidade, da paz, o médium ali, ele vai sintonizando as ondas do seu pensamento nas vibrações, na frequência das ondas ali do plano espiritual, ou seja, das mentes estão ali, e nesse momento o seu campo magnético vai se expandindo, ou seja, a sua aura vai se expandindo, os fluidos do médium vai se espraiando ali no ambiente espiritual, né? Ou seja, vai facilitando ali a relação fluídica com os espíritos e irão ali fazer esse intercâmbio o médium. Então o médium vai dando expansão à sua condição magnética e também à sua condição fluídica. Vai acontecendo ali uma interconexão áurea, ou seja, né, o contato perispiritual, nós dizemos assim, há um contato perispiritual, há a ligação das ondas do pensamento do espírito comunicante com o pensamento do médium, as ondas do pensamento do médium, onde nós falamos assim, uma aproximação, né, uma sintonia mental, e dali em diante o médium começa a ser envolvido no campo das ideias, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções do espírito. O médium ele começa a perceber todos esses valores do espírito, as suas emoções, as suas intenções, ou seja, o seu estado psicológico, psíquico. Então o médium vai começando a perceber ali a presença, a influência dos espíritos nesse nível. Quando o médium chega nesse ponto, ele atinge o ápice do processo de transe mediúnico. E aí vai acontecer a manifestação, ou seja, o médium vai, através das suas faculdades mediúnicas, e aí, se o médium tiver a faculdade da psicofonia, ele vai falar. Se ele tiver mais a flexibilidade no campo da psicografia, ele vai escrever. Se ele for um clareaudiente, ele vai ouvir. Se ele for um clarividente, ele vai ver.
Se o médium tiver ali o processo da inspiração, da intuição, do pressentimento, da premonição, e aí sucessivamente tem várias formas de mediunidade, ou seja, várias maneiras para que o intercâmbio aconteça, né? Então, o nível de consciência é quando o médium atinge essa ligação, a ligação de interconexão da sintonia psíquica, da relação fluídica, e aí o médium é envolvido e o nível de consciência agora do médium está em comum. É um nível de consciência diferente, é um nível de consciência especial. Tem alguns médios e tem um nível de consciência ali no transe mediúnico superficial ou consciente, né? Por que superficial? Porque o médium ele não perde a sua consciência do eu, do si mesmo, de se identificar como uma pessoa. Então ele está ali sendo influenciado, ele nesse momento está consciente de tudo que está acontecendo com ele, né? Ele percebe não só o seu mundo interno, todas essas influências que estão acontecendo no seu mundo interno, mas ele percebe também o ambiente ali espiritual, os fluidos do ambiente, o campo magnético ali do ambiente, né? E aí o médium inexperiente, o médium está começando, ele tem muita dúvida, né? Por quê? Porque ele tem dificuldade de perceber o que é pensamento dele, o que é do espírito, o que são emoções dele, o que são emoções do espírito. E aí o médium, com o tempo, com a educação mediúnica, ele vai percebendo essa diferença, né? Por isso, e no transe mediúnico, no processo onde o médium vai se colocar ali receptivo, primeiro se começa com oração, com tranquilidade, né? Depois o médium, né, nos trabalhos espirituais, vai percebendo e ele estava tranquilo, ele estava calmo, de repente começou uma vontade de ele falar determinado assunto. Oração, né, é o primeiro a dar sinal ali, o sistema autônomo, né, do corpo, né, a mente começa a ficar, o cérebro ali, as conexões começam a ficar acelerado, né, por causa da química do corpo, e às vezes o médium, dependendo da recepção, ou seja, da passividade, e o médium vai ali se colocar, às vezes for um espírito, está em sofrimento, né? Então o médium ele vai sentir tristeza, vai sentir um vazio, e aí o médium vai aprendendo que aquilo não é dele. E quando ele começa a se manifestar, quando ele começa a dar passividade, aí ele vai aprendendo a lidar com isso. Isso é o nível de consciência e nós chamamos o médium consciente, é o médium superficial. Ele não perde a memória no sentido da amnésia, né? Ali, ou seja, a parte consciente do médium não se apaga, ele participa do transe, ou seja, ele está ali percebendo tudo o que está acontecendo no seu mundo íntimo e também na parte externa, no campo ali espiritual. Existe um nível de consciência também no transe e nós chamamos de profundo ou inconsciente. E nível de consciência é isso. Aí o médium ele já vai perder a consciência, né? A consciência do eu, né? Não vai lembrar, depois ele sair desse estado, esse estágio de transe, né? Ele não vai lembrar o que ele falou, né? O que aconteceu ali. Mas o médium, né, o espírito está ligado e esse corpo, né, físico, ou seja, o médium é um espírito também, ele está participando do processo, só ele não lembra, porque áreas do córtex cerebral, a área da questão do consciente, vai ser desligada ali e o médium vai perder a questão da consciência no transe. Então a voz
vai mudar um pouco a expressão, a forma que o médium ali vai falar, porque há uma interação fluídica mais forte e a questão de áreas do órtex cerebral vai ali ter mais flexibilidade para o espírito comunicante se manifestar. Então o médium no transe profundo ou inconsciente, quando ele volta do transe, ele não lembra. São raros os médios assim, né? E tem um outro nível de consciência, nós chamamos de consciência parcial ou semi-consciente. Porque quando o médium está no transe ali mediúnico, ele vai lembrar de alguns aspectos, ele vai estar mais envolvido, né, no processo ali, mais envolvido do eu médio consciente, no sentido de sentir, de perceber o campo fluídico, as emoções do espírito, a coisa vai se acentuando. Depois ele volta do transe, ele lembra, né, e ele falou, quais foram ali as manifestações, mas vai passando o tempo, ou seja, vai se apagando da memória dele. Então, por isso nós chamamos de semi-consciente, né? Porque estava numa faixa de consciência ali muito sutil. Quando ele volta, ele lembra alguns trechos, mas depois vai passando os minutos, vai se apagando da memória e física, né? Então, depois ele sai ali do trabalho, ele esquece já o que ele tinha dito, né? Ele não se lembra. É interessante que quando grava, né, as manifestações, a gente transcreve isso e vai ler para os médios, mas eu não falei isso, não, você falou na hora, né? Então tem trechos e apaga da memória e outros fica, né? Então esse é o transe parcial ou semi-consciente. E nesse processo de transe mediúnico, do médium estar nesse estado incomum de nível de consciência, ali começa a manifestação espiritual, o intercâmbio, como nós dizemos, espiritual, há alguns pontos ali os espíritos nos ensinam, né? Porque André Luiz, para facilitar o entendimento para nós, ele vai ir trazer dentro da ciência e da questão dos elétrons, né, da eletricidade e no mundo, né? E aí ele vai comparar a questão de resistência, né? O que é resistência? Dependendo do potencial de energia, eu preciso de um cabo mais grosso, né? Se ali for um 220, se for energias ali mais potente, então eu vou precisar de um cabo, ali de um fio mais grosso. Se for 110, né, um fio mais fino, né? Então nesse processo ele vai falar de resistência, porque o médium, as ondas do pensamento do médium, né, dependendo da evolução da condição espiritual do médium, ele vibra, né, as suas ondas de pensamento numa faixa. Os espíritos maiores, eles vibram em outras faixas muito mais altas. E quando esses espíritos querem se comunicar através desses médios, os espíritos precisam diminuir a frequência ali dos seus pensamentos para que o médium entre em sintonia com ele. Então, o médium precisa elevar o seu padrão mental para que o espírito possa ali baixar o padrão da frequência dos pensamentos dele, quando o espírito é muito evoluído, para o médium perceber os espíritos, né? Se o espírito vier com toda a carga de energia, eles estão habituados a viver, né, vai dispersar essa energia, o médium não vai captar essas energias. Então a resistência é essa. Quanto mais evoluído o médium, né, facilita a comunicação com os espíritos maiores, né? Porque é questão de resistência no sentido de energia, e vai ali colocar no médium, né, vai ser envolvido no campo
áureo do espírito, na questão magnética do espírito, dos fluidos dele. O médium precisa perceber isso, porque se o médium não tiver naquela frequência, a energia vai passar e o médium não vai perceber. Existe também um campo indutor, e André Luiz vai comparar de indutância. O que seria isso, né? Quando há toda essa ligação, e descrevemos aí, né? Vai ter a interconexão áurea, ou seja, né? O contato perispiritual, a sintonia no campo das ondas mentais, fluídica, e o médium ali no processo de recepção. Se o médium ele perde a concentração aí, vai desligar. Porque o campo é indutor, é um campo de energia. Então, se eu estou concentrado, se eu estou recebendo, o espírito também comunicante está ali na vontade, querendo passar, ali teve a ligação. Se o médium ele perde a concentração, se o médium baixa a frequência dos seus pensamentos, o campo ele desliga, porque o campo é indutor. Há essas variações, a gente percebe quando o médium está começando, o médium vai falando, a hora o médium perde a conexão com o espírito e dá essas variações dentro do campo da comunicação mediúnica, né? Então nós chamamos assim e é indutor, né? E tem uma outra variável, e o André Luiz vai trazer e vai comparar aos capacitores aí, né, que são os aparelhos aí do campo da elétrica. Mas o que é a capacitância, né? É o que o médium tem de bagagem dentro do seu inconsciente, todos os conhecimentos que ele já adquiriu, todas as experiências e também dessa vida, né? Quanto mais informação no seu campo mental o médium tiver, melhor será, porque o médium ele é um intérprete. O espírito vai envolver o médium no campo das ideias, dos sentimentos, e o médium vai revestir essas ideias com os seus hábitos, com os seus conhecimentos, né? Então a forma será sempre do médium. As ideias, os espíritos vão intuir os médios, vão envolver os médios para que o médium interprete aquele campo de ideias, mas a forma, o médium e vai vestir ali aquelas ideias. As palavras normalmente são do médium, né? Então o médium tem que ter uma bagagem, né? Tem que ter conhecimentos. Quanto mais experiências o médium tiver no campo do inconsciente, né, de outras vidas e dessa vida, será um aparelho com mais facilidade, né, onde os espíritos irão utilizar ali com mais facilidade. Então o campo da capacitância, da capacidade do médium é o campo da sintonia mental com o espírito. E se o médium tem aquele conhecimento lá dentro de si, no inconsciente, fica mais fácil o espírito entrar em sintonia no sentido do campo das ideias com esse espírito, né, do médium ali, e nesse momento está encarnado, está com um aparelho mediúnico, né? Então espero aí que os irmãos tenham compreendido esses pontos aí do transe mediúnico, né? Depois, nos outros vídeos, nós já vamos entrar aí em alguns tipos de mediunidade, vamos falar aí da questão da intuição, da inspiração, qual é a diferença, né? Vamos falar também da clarividência, clareaudiência, vamos falar da psicografia, da psicofonia, da psicopitografia e de muitas outras variedades aí do fenômeno mediúnico. E Jesus nos abençoe e o alto sempre nos ilumine, né? Até o próximo vídeo. E antes de finalizarmos, vamos pedindo aí para os irmãos, as irmãs, aqueles que não são inscritos ainda no canal, que possam se inscrever e possa aí comentar, dar um like, né? Pois tudo isso ajuda. E Jesus nos abençoe. Assim seja.